Eu li uma frase que me deixou muito pensativo, né? A pior prisão do mundo é um lar sem paz. E essa frase me deixou, nossa, sendo bem sincero, muito reflexivo sobre essa questão de o quão importante é a sua casa ser um lugar de paz e tranquilidade. E muitas pessoas vivem num grande caos e uma grande questão de muitas dificuldades e conflitos e problemas mal resolvidos ou que não querem se resolver por questões individuais, muitas vezes. Isso me faz pensar, me faz refletir muitas vezes o quanto nós queremos ter aquele lugar que você quer chegar em casa e ficar tranquilo, saber que ali é um lugar que você pode viver a tranquilidade. E essa frase me deixou bastante impactado em fazer até um vídeo, né? Gravar aqui tudo isso, porque, cara, eu acho que não existe nada mais importante do que você ter aquele seu lugar de tranquilidade. E nós vivemos em um mundo hoje que tudo é tão caótico que ter um lar que você possa chegar e falar: ok, eu estou tranquilo, aqui eu estou em paz, que você vai ser respeitado, que as pessoas têm respeito entre si e entendem o espaço do outro, é algo que eu vejo como um lugar assim que traz equilíbrio para a vida, que traz aquela paz, sabe? Isso até me faz pensar muito. Eu gosto muito desse livro e desse escritor, né? Que é o Walden, do Henry David Thoreau. Eu sou bastante fã dele, acho muito interessante a filosofia dele. E ele fez isso, né? De construir aquela casinha do lado, ao lado do Lago Walden. E isso me faz refletir, né? Que foi um momento que ele viveu por um tempo ali naquela casa e vivia sozinho, e ali era um lugar que ele encontrava a paz e a tranquilidade, né? É uma pequena ligação sobre todo esse assunto, né? E isso me faz refletir, né, que no livro dele, Walden, é muito interessante ele relatando, né, sobre toda essa questão, né, dali ser um lugar tranquilo, que ele organizava as coisas, preparava suas coisas até para o inverno, tinha o lago perto, os patinhos, o ninho de esquilos e tudo mais. E, sabe, você vê assim que ele vivia numa tranquilidade, sabe, que ali era um lugar que não era uma prisão para ele, era um lugar libertador de estar. Isso fazendo uma ligação para os dias de hoje, e esse mundo completamente é, difícil de descrever muitas vezes, me faz pensar que o lar e a paz do lar é um conforto muito raro nos dias de hoje, parece. Muitas pessoas, muitas famílias vivem numa grande constante entre o caos e o conflito, as discordâncias, e não aquela coisa da tranquilidade de se sentar e conversar de maneira amigável. Olha, a gente tem que resolver isso, às vezes essa atitude aqui me incomoda, como a gente pode resolver, sabe? Mas não, a gente vive num grande e caótico problema que se tornou o conceito do lar. Principalmente ligando a nível do nosso país, né? Parece que as relações são bastante eh, complicadas, muitas vezes muito caóticas e mal resolvidas em muitos aspectos. Eu acabo observando por experiência própria, em convívio com outras pessoas, e ou conversando com meus amigos ou com outras colegas de trabalho, eu vejo que as pessoas têm uma baixíssima capacidade emocional para resolução de problemas de maneira pacífica. É sempre uma coisa de, vou fazer lei do silêncio, vou fazer voto de celibato para punir meu parceiro, por exemplo. Eu vou fazer birra, não vou fazer o que ele quer, não vou levar o lixo para fora, sabe?
pequenas microatitudes que desgastam a relação familiar como um todo, como um todo. E isso tudo é muito, sabe, desgastante. Eu não sei, eu tenho uma visão dos relacionamentos muito mais da tranquilidade. Eu acho que eu tento buscar muito não ser um pacifista e ser bonzinho, mas ser uma pessoa que entende que se você tem um conflito, vamos sentar e vamos resolver. E eu vejo que todas essas pessoas no meu convívio, ouvindo a maioria delas, eu observo que existe uma coisa esse tempero do caos, esse tempero da desordem, sabe? De em vez de conversar, alimentar pequenos microconflitos que desgastam como um todo. E as relações deveriam ser uma coisa mais tranquila, uma coisa mais em paz. Um lugar que deveria ser um santuário da busca pela paz e tranquilidade. Os lares, hoje em dia, de maneira geral, são um grande campo minado, numa guerra de constante comportamento, uma constante de muitos comportamentos bastante questionáveis, atitudes até deveras pueril, de certa forma, de pessoas adultas. E isso acaba me deixando bastante preocupado, sabe? O que está acontecendo? Aonde que nós, é, por acidente, falhamos e temos hoje esse grande caldeirão de caos nas famílias e nos lares? Principalmente aqui no Brasil, eu observo muito isso, porque me parece que inteligência emocional em nosso país não é uma coisa muito bem vista, né? Não é uma coisa muito aceitável muitas vezes, e isso alimenta uma questão que me preocupa, sabe? Honestamente me preocupa. Porque aí você vê, né, estatísticas de casamentos cada vez mais baixo o tempo que vem durando, cada vez mais casos de problemas, agressões e outras questões. Isso me coloca em uma posição muito meditativa sobre tudo isso, né, sabe? Onde nós vamos parar, sabe? Como que a gente pode resolver isso, sabe? Aonde que tá o problema, sabe? São tantos fatores para esses problemas, desde rede social e suas influências extremamente negativas, a comportamentos completamente indesejáveis que as pessoas, em vez de falar para os seus parceiros, filhos, não, vão deixando de lado e fazendo atitudes de pequenas vinganças diante desses pequenos atos que lhe incomodam. E nem o famoso, clássico e raiz, deixar a toalha na cama. Em vez da pessoa falar e comunicar, olha, eu não quero, eu não gosto, isso me incomoda, sabe? De maneira eficiente, porque não é só se comunicar, mas ser efetivo na sua comunicação é muito importante. E essa é uma parte que eu percebo que a maioria das pessoas não são eficazes em sua comunicação com o outro. Ser eficaz não é só ser claro, é conseguir transmitir o seu objetivo de maneira simples, claro e sem alimentar conflito. Se a pessoa, sempre que você vai falar alguma coisa, há aquele conflito, então eu acho que você deveria começar a repensar o que você pode fazer, quais abordagens se utilizar nessas situações. Mas ainda assim, eu me sinto bastante preocupado com tudo isso, sabe? O lugar que deveria ser o nosso santuário da tranquilidade, da paz, no fim de um dia complicado e corrido do trabalho, de estudo e tudo mais, que deveria ser o lugar que lhe tranquiliza, às vezes lhe traz muitos temores. Então, eu vou ficando por aqui. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo também, que isso é muito importante. Assistam os vídeos recomendados aí nos cards, deixem um comentário para me ajudar com o nosso parceiro algoritmo aí, que o chefe YouTube nos dá dá uma parceria, né? E